Oi pessoal, aqui é o Ribeneto, nós estamos em mais um vídeo para o Blog da Minha Estante. Hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado. E o mês passado, o mês de agosto, foi bastante flop. Eu só li 4 livros enfim, fracassei. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Mas ok, vamos falar dos livros. O primeiro livro que eu li foi o Naomi e Eli e a Lista do Lombez, do David Lefton e da Rachel Cohn. É o primeiro livro que eu leio do David Lefton com a Rachel Cohn. Eles lançaram também o Nick Nora. E nesse livro aqui nós temos a história dos melhores amigos Naomi e Eli. Naomi conhece Eli desde que são pequenos. A Naomi, ela nutre um sentimento meio que proibido pelo Eli, já que o Eli é gay. Mas toda essa situação, platônica entre a Naomi e o Eli mudam quando o Eli acaba beijando o namorado atual da Naomi. E isso deixa a Naomi completamente sem chão, nem tanto pelo fato dela ter sido traída pelo ex-namorado, mas pelo fato dela finalmente ter percebido que o Eli nunca vai olhar para ela. E é a partir desse ponto, a partir dessa traição, que a história finalmente começa. E eu já devo dizer para vocês o quanto eu me diverti com Naomi, Eli e a Lista do Não Beijo. Esse livro aqui é simplesmente surtado. This is madness. It's madness, I tell you, for the love of God, Monica, don't do it! Apesar da história principal ser a amizade da Naomi e do Eli, e eu acho isso fascinante, que devemos ter mais histórias sobre amigos no meio jovem adulto. A forma, a narrativa do livro é simplesmente louca. Não é só a Naomi e o Eli que narram. Basicamente todo o grupo de amigos e conhecidos e vizinhos dos dois personagens vão contar a perspectiva deles sobre a situação atual de Naomi e Eli. E cada personagem vai te narrar a história de uma forma diferente. A Naomi, por exemplo, ela utiliza muitos sinais no texto, e tem personagem que utiliza playlists para se comunicar, e outros que escrevem em fluxo de pensamento. E sério, foi um dos capítulos mais divertidos, porque é basicamente um fluxo de pensamento e tem poucos pontos e tem poucas vírgulas e não tem parágrafo. Enfim, adorei, me diverti bastante com esse livro. Eu consegui ler ele em 1 e 2 dias, ele é bem fácil. E como eu disse na resenha lá no blog, é como se nós estivéssemos todos em uma mesa, conversando com vários amigos, e todos falando ao mesmo tempo, e todos contando uma mesma história, só que cada um de um jeito diferente. Dei 4 estrelas para Naomi e Eli. Leiam esse livro, simplesmente sensacional, simplesmente ultra divertido. Depois de Naomi e Eli, o segundo livro que eu terminei no mês de agosto foi Redenção de Cafajeste, da Nani Pavoli. E por favor, nesse momento eu realmente necessito de um coro de aleluia. Pois sério, eu achei que não ia terminar esse livro nunca. Foram quase 3 meses para ler as 550 páginas do livro, e já devo dizer, essas 550 páginas poderiam muito facilmente serem transformadas em 250 no máximo. O livro ele conta a história do Arthur e da Maiana. A Maiana é uma garota pobre que mora em Nova Iguaçu, e que apesar de parar o quarteirão com a sua beleza, ela não liga para a beleza, ela quer ser conhecida por seu esforço. Já o Arthur, né? Ele é aquele ricaço, bonitão, não quer saber de se envolver com ninguém, só quer saber de sexo. Enfim, ele foi feito para ser o cara. Mas o que que ele é? Ele é o escroto. Sério, eu nunca achei um protagonista tão escroto, tão babaca, tão insuportável quanto o Arthur. E olha que vocês sabem que eu tenho um hall seleto de personagens odiosos. Mas o Arthur, sério, ele conseguiu me dar nojo. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti nojo pelo ponto de vista de um personagem. Enfim, a história basicamente é essa. Arthur está saindo com a irmã da Maiana, que é uma espécie de alpinista social. Um dia o Arthur acaba conhecendo a Maiana e ele fica aficionado pela beleza dela. Ele quer, porque quer, levar ela pra cama. Só que a Maiana faz jogo duro e fala que não quer nada com ele. Só que o que o Arthur faz? Fala, vamos namorar então. O que a Maiana fala? Então tá, vamos namorar. Ela aceita namorar um cara que, sei lá, ela teve uns 3 encontros de 20 minutos na vida. Porque realmente a situação melhora muito, mudando de sair para namorar, né? Enfim. Tudo que o Arthur quer é tirar a virgindade da Maiana. Só que no meio do processo é lógico que ele vai acabar se apaixonando por ela. E ela, lógico, morre de amores por ele. Vocês já conhecem a história. E lá vamos nós! Mas aí o Arthur faz uma das suas escrotices maiores,
porque sim, ele faz muito escrotice no decorrer desse livro. A Mayana acaba descobrindo e acontece todo um dramalhão, e é a partir desse ponto que acontece a redenção do Cafajeste. A primeira metade desse livro foi difícil de passar. Como eu disse, eu levei 3 meses só na primeira metade desse livro. Esses 2 personagens são como coelhos, basicamente. A cada um capítulo, se tiver umas 5 cenas de sexo, é pouco. Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas enquanto eu li a Redenção de Cafajeste, eu ficava pensando se sexo realmente é tão legal assim. Sim, chegou a esse ponto. Mas aí acontece, né, esse racha na história e a autora passa a se preocupar mais em contar a história, em definir os seus personagens. E a partir desse ponto a história melhorou um pouco. Não que ela tenha, oh meu Deus, que diferença que fez, mas ela melhorou um pouco. E foi na segunda metade que eu consegui ler mais rápido, que eu consegui terminar o livro no final de semana. Mas sério, eu dei 2 estrelas para a Redenção de Cafajeste. Vocês sentiram pelo meu tom, né, o quanto essa leitura me deixou frustrado, né? Essa é a palavra, frustrado, porque eu fui sem preconceito, gente. Eu fui de coração aberto, eu fui tentando gostar. Mas não deu. Não deu. E logo depois dessa minha experiência ultramente frustrante, eu resolvi pegar para ler O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. O Retrato de Dorian Gray, ele conta a história, como o título dá a entender, de Dorian Gray, que é um rapaz extremamente bonito. Ele chama a atenção por onde passa, seja de homens, seja de mulheres. Por causa dessa sua beleza, ele acaba se tornando a musa, por assim dizer, de um pintor, que é o Basil Hallward. O Basil, ele acaba fazendo um retrato do Dorian Gray que, sem sombra de dúvidas, é a sua peça mais expressiva. No dia que ele está terminando esse quadro do Dorian Gray, chega na casa do Basil um dos amigos dele, que é o Lord Henry. Lord Henry é um cara da alta sociedade britânica que tem pensamentos bastante naturalistas, por assim dizer. Ele também fica extremamente fascinado pela beleza do Dorian Gray, e tanto o Dorian quanto o Lord Henry acabam criando um laço de amizade muito profundo ali. E essa influência do Lord Henry vai dizer muito na personalidade do próprio Dorian Gray, que eu já devo dizer, antes do Lord Henry já não era uma das melhores. E basicamente, o Retrato de Dorian Gray conta a história de corrupção da alma do Dorian Gray e como ele é seduzido pelos pensamentos do Lord Henry. E basicamente, essa é a premissa, sem spoilers, de O Retrato de Dorian Gray. Eu confesso que eu gostei bastante da história. Ela levanta pontos sobre a futilidade da sociedade e sobre essa eterna busca sobre a beleza e como a gente deixa que o nosso exterior defina o nosso interior, que são muito pertinentes mesmo nos dias atuais. Esse livro foi escrito no final do século XIX, basicamente. Mas mesmo eu gostando da história, eu não fui tão contaminado assim pela narrativa do Oscar Wilde. Mas como ousa? Põe-se no seu lugar. Pra falar a verdade, eu achei ela bem difícil, bem maçante. Ele se apega a momentos de divagação. E os diálogos dos personagens, principalmente do Lord Henry e do Dorian Gray, são praticamente monólogos. E isso deixou a narrativa um pouco cansativa. Eu sei que é um retrato da época, mas isso meio que criou uma barreira entre eu como leitor e o livro. O que não significa que eu estou dizendo que o livro é ruim antes que taquem pedras em mim, pelo amor de Deus. Mas eu queria ter gostado mais de O Retrato de Dorian Gray. Depois do capítulo 11 do livro, onde existe uma passagem de tempo, e deixa eu dizer pra vocês, esse capítulo 11 foi o pior capítulo que eu já li na minha vida. Eu achei que não ia acabar nunca, e foi o capítulo, sei lá, que eu levei 3 semanas pra ler. A história ganha um outro rumo, e eu gostei muito, eu tava gostando muito desse rumo que a história tava tomando. Tanto que eu tava preso às páginas do livro a partir da segunda metade. Mas aí, ao invés do Oscar Wilde levar a história pro caminho que ele estava seguindo, ele meio que faz uma curva e finaliza o livro de outra maneira, e que eu fiquei meio que... Então, tá, né? Você achou melhor terminar o livro assim? É você que quis, meu amigo. Eu esperava ter gostado mais do Retrato de Dorian Gray, e não foi o clássico que mais me fascinou na minha vida. Comparando a minha experiência com outros clássicos, eu dei 3 estrelas ao Retrato de Dorian Gray. Como eu disse, ele levanta questionamentos muito pertinentes ainda hoje. Mas pra mim foi bom. Foi bom, mas não me marcou, infelizmente. It's not you, it's me.
E o último livro que eu li nesse mês de agosto foi em versão digital e foi o Ameaça Invisível, segundo livro da trilogia Anômalos da Bárbara Moraes, lançado por aqui pela editora Gutenberg. O livro ele conta a história da Sybil Van. A Sybil ela mora em um universo que é dividido entre duas grandes nações, que é a União e o Império do Sol. Tanto a União quanto o Império, eles vivem em guerra, mas além da questão dessa guerra da União, também tem a questão dos anômalos. Os anômalos seriam os humanos com dons, e isso acaba criando um racha tanto na sociedade do Império quanto na sociedade da União. E a Sybil é uma garota que está saindo da zona de guerra entre a União e o Império. Ela está tentando ir para um campo de trabalho na União, mas no primeiro livro o navio dela naufraga e durante os testes acabam descobrindo que ela é uma anômala. Ela acaba sendo enviada para uma cidade de anômalos na União. E é a partir desse ponto que a história começa no primeiro livro. Para quem me acompanha já há bastante tempo, sabe o quanto a Ilha dos Dissidentes, que foi o primeiro volume da trilogia, me deixou extremamente dividido, pois eu tive bastantes problemas com a primeira metade do livro, principalmente com relação à adaptação da Sybil. Nessa cidade de anômalos, eu não conseguia identificar uma refugiada na personalidade da Sybil na primeira metade do primeiro livro. Mas a partir da segunda metade, as coisas melhoraram. O livro ele ganhou um fluxo e ganhou uma atenção que não tinha na primeira metade. E foi pela segunda metade do livro que eu acabei decidindo ler o segundo livro, que é A Ameaça Invisível. E eu já devo dizer, eu fiquei extremamente surpreendido com A Ameaça Invisível. Se eu posso definir A Ameaça Invisível com uma palavra, ela seria evolução. A Bárbara Moraes evoluiu muito de A Ilha dos Dissidentes para A Ameaça Invisível. Nesse livro, a Sybil, ela enfim carrega as marcas de ter sido uma refugiada, de ter crescido numa zona de guerra. O clima político nesse livro é o que dita a história. Vai haver eleições na União e a Sybil ela vai acabar sendo usada como peça desse jogo político. E a cada capítulo a gente vai descobrindo novas coisas e você fica naquela certeza de quem está falando a verdade, de quem é o mocinho, de quem é o bandido. E o mais legal é que, mesmo ele não tendo tanta ação quanto o primeiro livro é muito mais focado em ação do que nesse, eu achei a Ameaça Invisível extremamente superior à Ilha dos Dissidentes. Eu achei ele mais maduro, eu achei que a Bárbara Moraes soube demonstrar mais o conceito de toda a história. Eu realmente fiquei fascinado com a Ameaça Invisível. Enfim, dei 4 estrelas para a Ameaça Invisível e eu estou muito empolgado para ler o último volume da trilogia e saber o que a Bárbara Moraes está preparando para o desfecho da história da Sybil e do seu universo de anômalos. Enfim, em agosto eu só li esses 4 livros, mas no finalzinho do mês eu acabei pegando para ler o Eu Te Darei o Sol, da Jade Nelson, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Como vocês podem ver, eu estou basicamente na metade do livro. Eu devo estar acabando ele já nessa semana. Mas as minhas primeiras impressões sobre Eu Te Darei o Sol é que ele é uma montanha-russa emocional, em todos os sentidos. É isso que eu posso dizer em primeira impressão para vocês. Ele conta a história dos irmãos Noah e Jude. Noah e Jude são gêmeos, eles são extremamente amigos e extremamente rivais em várias questões da vida. O livro é narrado em 2 pontos de vista, tanto do Noah quanto da Jude, e ele também é dividido em 2 tempos. Um no presente, com eles com 16 a 17 anos mais ou menos, e um no passado com 13 e 14 anos. Enfim, eu vou parar as minhas impressões por aqui, porque eu não quero fazer uma resenha antes de terminar o livro. Mas sério, eu tô sendo afogado no mar de feelings enquanto eu leio Eu Te Darei o Sol. É só o que eu posso dizer no momento. Bom, pessoal, foi isso que eu li. Isso que eu estou lendo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Mas não se esqueça de marcar o botão de receber notificações do canal para estar sempre atualizado. Enfim, se você já leu algum desses livros ou se você pretende ler algum desses livros, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Vocês sabem que eu acho os comentários a melhor parte do vídeo. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um diário de leitura do blog Na Minha Estante.
Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.